Então, a gente quer entrar agora na questão da intraconsciencialidade, né? Que a gente já fez todo o panorama de como usar, né? O que está aí em voga, o discernimento no uso da IA, as ofertas que tem para usar a inteligência artificial. Mas uma pergunta eu vou colocar aqui. Como fica a questão da efetiva extração da intraconsciencialidade na escrita com o uso da IA? E assim, onde fica a originalidade conscienciográfica nisso tudo? Tá bom? Então pense nisso. Originalidade conscienciográfica. Fila, Mabel, tu quer falar, Mabel? Quero. Você. Eu quero falar. Tá. Como toda ferramenta, eu acho que ela tem um monte de coisas boas e pode nos ajudar em uma série de coisas, inclusive do ponto de vista de conteúdo, se tiver discernimento para se fazer. O que eu vejo na prática, só que eu acho que é dentro dessa sua pergunta, é o cuidado que a gente tem que ter para não ficar dependente disso e emburrecer, porque eu acho que emburrece se não souber usar, né? Se souber usar, ajuda. Se não souber usar, a pessoa cria uma muleta, como se fosse um oráculo, ou uma pessoa que vai escrever por ela, e ela fica nesse mundinho e eu acho isso complicado. Por exemplo, eu não sei se todo mundo pensa igual a mim, mas na minha experiência, se você começa a escrever um assunto de conscienciologia e você começa a ler demais coisas da ciência convencional, isso soma, mas se aquilo ficar demais, você parece que perde o veio mais amplo das abordagens conscienciológicas se você não cuidar. Eu tenho a impressão que se a pessoa ficar extremamente dependente da IA, estou falando extremamente dependente em termos de gerar texto, ela vai perder essa capacidade da heurística, se ela não souber usar, né? Estou falando sempre o lado negativo, embora tenha o positivo. A coisa do parapsiquismo, por exemplo, nada como uma caneta na mão e um papel com entrosamento energético para criar ideias novas. Será que pode fazer isso no computador? Claro que pode. Na minha experiência, eu prefiro a caneta para esse tipo de situação. Caneta e papel. Então, eu acho que a gente tem, como na Conscienciologia, e eu acho que vale a pena o debate aqui, o Lani, é ver como é que a gente faz isso sem piorar o que a gente já tem, em termos de atributos cognitivos. Isso. Eu acho que esse é o cerne aí da questão. Tem o problema do plágio, que dá para discutir, tem uma série de coisas, né? Mas em termos de intraconsciencialidade, é a gente saber usar isso sem perder a heurística, a originalidade, o parapsiquismo e a individualidade, a singularidade autoral que aquele indivíduo tem. Porque a IA gera um texto, para quem já viu, é um texto assim, do jeitão, né, dela. Mas você tem o seu jeito, é o jeito do autor, o grafo pensene dele, a energia que ele coloca, a elaboração das ideias dele. A estilística dele. Então, tudo isso são coisas que a gente vai ter que aprender a usar, para não, entendeu? Para ficar uma coisa mais positiva do que uma coisa que vire uma muleta. Eu não quero